parar de silenciar a criança. Não ouvir o que a criança tem para dizer. Não deixar que a criança contribua. A criança não pode falar, a criança não pode opinar. Não, você não sabe de nada. Claro que sabe, ela está indo para a escola. Ela está pensando, ela precisa criar o pensamento crítico dela e eu, como adulta, que tenho que ensinar. Como que eu descreveria ela? Ela é extraordinária, ela é sem palavras. E parece engraçado a gente falar, mas minha mãe não tem defeitos. A minha mãe, ela sempre se preocupou com a gente e ela nunca desamparou a gente também. Eu acho que ela é uma pessoa muito extrovertida, que faz bem, sabe? Ter uma pessoa como ela na sua vida. E ela é uma pessoa muito importante, sabe? Acho que ela é uma pessoa necessária na vida de alguém. Eu sou fã incondicional dela. A gente fala muito sobre ídolos, sobre eu acho X muito incrível, acho Y muito incrível. E às vezes a gente não percebe que os nossos ídolos estão dentro de casa, sabe? De que a gente tem pessoas que têm histórias muito mais inspiradoras do que pessoas que a gente olha e se identifica e que essas pessoas estão do nosso lado e a gente não consegue enxergar tudo isso. Ela me inspira sempre a pensar nisso, a pensar que eu posso chegar em lugares inimagináveis, porque ela faz isso acontecer. Eu nasci, me criei, na verdade, na Tijuca, sou tijucana, nasci na Tijuca, mas me criei no bairro da Tijuca até os 8 anos de idade. E nós viemos para Madureira quando eu tinha 8 anos de idade. Nós morávamos na Tijuca, mas era numa invasão e eu fui entender isso muito tempo depois. Que para mim, eu morava numa vila de casas na Tijuca. E aí, conforme eu fui crescendo e a minha memória efetiva, foi sendo trazida de uma certa forma por conta da história da minha família, eu entendi, nós não morávamos numa vila, nós não morávamos numa invasão. E aí, dentro desse contexto, eu sou filha da Tânia e do Jorge, tenho mais 5 irmãos. Na verdade, eu fui criada numa família grande. Eu lembro de ir para a feira com os meus irmãos, eu tive que amadurecer muito rápido. Com 10 anos de idade, eu já lavava, eu cozinhava. Mas eu sou apaixonada por tudo aquilo que eu vivi, porque eu tive uma infância, por mais que ela fosse uma infância muito difícil, muito dolorosa, mas era uma infância gostosa. E chega um determinado momento onde que eu falo, com 10 anos, quando eu ganho a bolsa amarela, porque eu nunca tive nada meu. Quando você tem muito irmão, você divide tudo. Agora, quando você ganha um livro, quando você chega no momento em que você descobre que há uma coisa que ninguém gosta e que é só sua, aí as coisas começam a fazer sentido, começam a mudar dentro dessa minha trajetória. E eu acho que é isso, Quando eu chego aos 10 anos, eu começo meio que me encontrar com a leitura, começo a entender, quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. E isso fez muita diferença na minha vida e eu quero continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Enquanto eu escrevia a história de um galo de briga e de um carretel de linha forte, a vontade de escrever andou tão magrinha que já não pesava quase nada. Que alívio! Acabei até mudando de ideia. Resolvi que se eu queria escrever qualquer coisa, eu deveria escrever e pronto. Carta, romancinho, telegrama, o que me dava na cabeça. Queriam rir de mim? Paciência. Melhor rirem de mim do que carregar aquele peso dentro da bolsa amarela. A leitura, ela chega e ela vem como um refúgio e como um refúgio para a fome. Quando eu fui alfabetizada em torno ali de 7, 8 anos,
Mas quando eu vou para a turma da tia Graça, que foi a professora que me deu o livro, a tia Graça, ela usava muito de afeto com os seus alunos, né? A tia Graça, ela me acolheu de uma certa forma, não só para me dar um livro, ela me acolheu porque ela entendia que eu tinha muita fome e ela queria matar a minha fome. E a tia Graça, ela me abraçava, ela tinha preocupação se eu tinha tomado café da manhã. Então, quando eu estava naquela coisa de estar dormindo, ela entendia que não era só preguiça, porque quantos professores falam que a criança está preguiçosa? Ela está com preguiça, mas não é, porque não sabe da história daquela criança, não procurou saber o histórico familiar daquela criança, né? Então, assim, quando eu ganho esse livro, eu lembro que ela falou assim para mim: Vanessa, esse livro aqui é a sua cara. Você é a menininha Raquel dessa história. E aí, se você não souber ler ele todinho, eu vou te ajudar. Então, assim, era uma contação. Eu não me apaixonei só pelo livro, eu me apaixonei pela contação de história. Né? Ela era uma mediadora de leitura. Para além de ser professora, ela era uma mediadora de leitura. Então, ela me levava para casa dela e fazia mediação de leitura para mim. E ali, por muitas das vezes, eu adormeci. Por muitas das vezes, eu comi. Então, eu sempre faço questão de dizer para ela o quanto ela é importante para mim, o quanto ela como educadora. Então, se hoje eu sou uma educadora popular, eu me espelho nela. Então, Ler e Saber na Comunidade, ele é um projeto de incentivo à leitura, acesso ao livro infantil e uma biblioteca comunitária. Eu tinha biblioteca na minha escola, eu tinha sala de leitura, na verdade, mas não era acessível, a gente não tinha acesso. Era assim, amanhã é dia de sala de leitura. Aí a gente entrava na sala de leitura. Não toca, não pega, não pode, vai manchar o livro. Então, quando eu falo que o Ler e Saber na Comunidade ele é um projeto social de acesso, é porque as crianças, elas colocam a mão na estante de verdade. Eu sou cria de projetos sociais. Então, para mim, esse projeto, ele nasce do sonho de uma menina querer transformar o mundo. Eu recebi muito amor, eu recebi muito afeto nos projetos sociais do qual eu fiz parte. Para mim, estar naquele lugar e poder saber que o pouquinho que eu faço, eu transformo a vida de uma criança, um pouquinho que eu faço, fazer com que uma criança de favela tenha o seu primeiro livro, fazer com que uma criança de favela conheça Lázaro Ramos, fazer com que uma criança de favela conheça a escrita e a obra de Otávio Júnior, para mim eu já ganhei o meu dia. Fazer com que a criança leve esse livro para casa, em que ela desfrute desse livro com o irmão. Mas ela vai manchar. Eu vou te dar um teto aí de... A gente tem a mala do saber, livros que vão para casa, eles fazem questão de devolver. Se eu empresto gibi, eles fazem questão de voltar e devolver. Tia, eu já li esse aqui, às vezes não leu não, às vezes só passou. Leu a figura? Leu a figura. Mas ele levou para casa, ele sabe que eu confiei nele. Então, quando eu confio nele, eu faço com que ele confie em mim. Então, tudo o que aconteceu ao redor dele, tudo aquilo que foi incômodo para ele, ele vai me contar. Então, eu preciso ser a base, o apoio, o alicerce dessa criança. E é isso que eu quero ser.